Oi, aqui é o professor Jairo, responsável pela disciplina de banco de dados. E nessa nossa videoaula nós vamos entrar no foco principal do nosso curso, que é a linguagem SQL. O objetivo dessa videoaula, que é uma videoaula bastante curta, se comparada às outras videoaulas do curso, é apenas apresentar alguns conceitos iniciais sobre a linguagem e já alguns comandos SQL também que serão utilizados no decorrer da disciplina. Então começo aqui fazendo uma breve introdução para dizer que o SQL ele surgiu como uma linguagem descritiva para banco de dados, mas evoluiu e hoje o SQL é o padrão para manipulação de banco de dados relacionais. Então, hoje em dia, todos os bancos relacionais que existem, que nós citamos nas primeiras aulas, eles têm suporte para o SQL. E o SQL se tornou padrão principalmente por causa da facilidade no seu uso. Vocês vão ver que no decorrer das aulas que nós apresentarmos, conversarmos a respeito de alguns comandos, rapidamente, quando você se familiariza com a linguagem, pega um pouquinho de prática, tudo se torna muito fácil, a linguagem é intuitiva, os comandos não são complexos. Então, é um motivo e tanto para que o SQL tenha se tornado padrão para a manipulação de banco de dados relacionais. É interessante ter essa linguagem padrão. Importante falar isso porque para um desenvolvedor de sistemas, independente do programa que ele for utilizar, do domínio da linguagem de programação que ele possui, pode programar em Java, em PHP, em C, tanto faz, mas todas essas linguagens vão precisar de um banco de dados, e esse banco de dados que vai ser utilizado, que vai ser manipulado por essa linguagem de programação, é o banco de dados que é manipulado através da linguagem SQL. Então o programador, ele, independente de qual a linguagem que ele programa, qual é a linguagem que ele tem maior familiaridade, ele deve ter o conhecimento do SQL, porque independente do banco relacional que ele for utilizar no seu sistema, ele vai trabalhar com SQL. Ou seja, isso é só para dizer para vocês que o conhecimento do SQL ele é indispensável para se trabalhar com qualquer banco de dados. Por isso, a partir dessa aula de hoje, o SQL vai ser abordado com exaustão. A gente vai falar bastante de SQL, de comandos, vamos fazer testes com alguns comandos, porque o SQL é base para qualquer disciplina que vocês podem ministrar de banco de dados em curso de informática. Isso tanto vale para disciplinas que sejam teóricas, para disciplinas de modelagem e em disciplinas práticas. E por tabela também, quando vocês forem falar sobre disciplinas de programação, sempre que for entrar em relação a banco de dados, vai ter SQL também. Então, SQL é indispensável quando se fala em banco, quando se fala em desenvolvimento. O futuro aluno de vocês precisa saber SQL e vocês, como professores, também precisam ter um bom conhecimento sobre SQL. O SQL ele é dividido em 5 partes, que são essas citadas nesse slide. Então eu tenho a linguagem de definição de dados, a linguagem de manipulação de dados, linguagem de consulta de dados, linguagem de controle de dados e, por último, linguagem de transação de dados. Nós vamos nos próximos slides detalhar um pouquinho que cada uma dessas 5 subdivisões fazem e mostrar alguma coisa sobre os comandos,
mas apenas citar os comandos porque nas próximas aulas, sim, nós vamos partir para uma dinâmica um pouco mais prática, na qual os comandos serão testados em um simulador. Primeiro, a linguagem de definição de dados. Ela é responsável pela criação e pela manipulação das estruturas, como o banco, os esquemas do banco, tabelas, campos, tipos de dados. Então, tudo relacionado à criação, à definição, à manutenção dessas estruturas é feito através dessa linguagem de definição de dados. Os principais comandos que nós iremos estudar são o create, que é o comando que cria uma estrutura, o alter, que é o comando que altera essa estrutura, e o drop, que é o comando que exclui uma estrutura. Então, agora eu estou só citando os comandos por enquanto, e nas próximas aulas nós vamos detalhar esses comandos através de exemplos teóricos e também na parte prática. A segunda linguagem que nós vamos estudar hoje é a DML, que é a linguagem de manipulação de dados. Vimos no outro slide, no slide anterior, que a DDL é a responsável pela estrutura do banco. Agora, quando falamos em DML, eu tenho a linguagem responsável pelos dados, porque a DML permite manipular os dados que estão cadastrados no banco. Para manipulação de dados, os principais comandos existentes são o insert, que é para inserir os dados, o update, que é para atualização dos dados, e o delete, que é para apagar os dados. Enquanto a DML ela é responsável pela inserção, pela atualização e pela remoção dos dados no banco, eu tenho a linguagem de consulta de dados, a DQL, que é a que permite recuperar os dados da minha tabela. Recuperação de dados, quando a gente fala em recuperação de dados, basicamente eu estou falando da minha operação select. O comando select ele é um dos comandos mais utilizados na linguagem SQL, porque ele é usado para essas consultas, é utilizado para buscar informações em uma tabela e exibir essas informações para o nosso usuário. Eu tenho no comando select algumas flags, alguns complementos ao meu comando, ao meu comando select, que permite que eu possa agrupar as informações que são retornadas do meu comando select, que eu possa ordenar essas informações, que eu possa realizar cálculos com essas informações, como soma, média, dentre outras possibilidades, dentre outras operações. Então, o comando select tem muitas opções, e por isso essa operação é uma das operações que é mais processadas em um banco. Porque se eu tenho um banco, principalmente um banco robusto, um banco complexo, frequentemente eu preciso disso. É de tirar relatórios das informações que eu tenho lá, para que esses relatórios possam ser base para tomadas de decisões. Então, executar consultas das informações já cadastradas no banco é uma das informações mais comuns que um usuário de um banco de dados, que um administrador de um banco de dados deve codificar nos relatórios que vão ser impressos pelo banco. Pelo select ser o comando ou um dos comandos, uma das operações mais executadas no banco, durante um curso de informática, vocês como professores devem explorar ao máximo esse comando, porque ele é base para diversas possibilidades que os alunos de vocês vão precisar vivenciar, vão precisar executar na vida profissional deles. O DCL, linguagem de controle de dados, ela controla o acesso ao banco, que também é um controle muito importante de ser feito.
Porque o controle de acesso quer dizer que eu controlo quais são os usuários que podem executar quais operações dentro do banco. Porque com certeza, se eu tenho um banco maior, um banco mais extenso, eu tenho diferentes usuários que têm acesso a diferentes tabelas. Então, esses usuários têm diferentes privilégios. Então, alguns usuários podem criar tabelas, podem alterá-las, podem remover dados, podem alterar dados em determinadas tabelas de banco, enquanto outros não. Controlar esse acesso, controlar quem pode executar qual operação dentro do banco, são operações que são executadas através dos comandos grant, que é quem dá acesso ao usuário a operações no meu banco, e o comando revoke, que é o comando que bloqueia esse acesso. Por último, eu tenho aqui a minha linguagem de transação de dados. Antes de definir a DTL, preciso fazer um breve conceito sobre o que é uma transação. Uma transação em SQL nada mais é que um conjunto de operações SQL que formam uma operação SQL mais complexa. Então é um agrupamento de comandos SQL para que eu possa executar uma operação mais complexa. A linguagem DTL, basicamente, ela é composta por comandos para startar essas transações, que é o Start Transaction, que vai iniciar então essa transação. O comando commit, que após a transação ele concretiza e aplica essa transação ao meu banco. E o rollback, que ele pode anular uma transação. Nas próximas videoaulas a gente vai ver na teoria e na prática a utilização desses comandos SQL. Eu deixo aqui apenas as referências que eu usei para montar essa breve descrição sobre as linguagens existentes dentro do SQL. E eu, por enquanto, apenas agradeço a atenção de vocês por assistir esse material. Fico à disposição para tirar alguma dúvida que possa existir sobre essa parte inicial. Obrigado.